Vamos ao capítulo 1, então, anarquia cotidiana. O autor discute como, em muitas áreas da vida cotidiana, as pessoas operam de maneira anárquica sem perceber. Por exemplo, mercados livres, interações sociais voluntárias e comunidades online funcionam sem uma autoridade centralizada, demonstrando que a anarquia já é uma parte funcional da sociedade. Ele argumenta exatamente isso, né, que a sociedade por si só ela tende a se organizar. Ela busca formas de gerenciar suas crises visando o menor impacto possível. Isso foi bem visto recentemente, né, nesse ano passado, naquela enchente do Rio Grande do Sul, quando uma catástrofe se abateu sobre o Rio Grande do Sul e a própria comunidade se organizou emergencialmente, começaram a colocar jet ski, começaram a colocar barcos, começaram a colocar barracas e, enfim, trazer doações e cobertores e roupas e comida, água, tudo que era necessário para as pessoas que tinham sido atingidas pela calamidade. E só depois de tudo isso é que entrou o governo na jogada e aí, inclusive, começou os problemas. Mas a comunidade sofre um baque e em seguida começa a se organizar e tentar resolver o problema. E ele cita ainda aqui a questão de que mercados livres, as pessoas se organizam, enfim, as interações sociais voluntárias, por exemplo, a gente vê muito em grupos de internet, né, de grupos de WhatsApp, de Telegram, de qualquer coisa, o pessoal se organiza, ninguém não precisa ter uma autoridade lá para controlar o grupo. Tem aquelas pessoas que estão encarregadas ali de manter o grupo e elas fazem isso da melhor forma possível e pronto. Não há necessidade de ter Estado ali controlando o negócio. Então, como eu falei, quem quiser falar, por favor, interrompa aí, senão eu vou continuando a leitura aqui. Tá? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. Eu acho muito interessante voltar naquele ponto que você falou, Ademir, sobre o significado popular da palavra anarquia, né? Aham, Realmente só numa expressão pejorativa, né? Justamente de caos, de desordem. E eu acho que não é uma coincidência, e muito pelo contrário, é muito conveniente em uma sociedade tão centralizada, com tanto poder no governo. Então, é muito conveniente que, para as pessoas que controlam esse contexto que a gente vive, essa palavra tenha esse cunho, né? uhum, Porque eu me lembro de uma coisa semelhante quando eu estava vendo questões da escola de Greenwich, ou Greenwich, não lembro agora do nome exato, mas que até a guerra se torna semântica, né? Você pega as palavras que são comumente utilizadas para uma solução contra aquilo que você quer implantar e você distorce o significado ou rouba elas para você. Então, eu sou um cara centralizador, eu quero que o Estado cresça, eu vou me chamar de descentralizador. Eu sou um cara que quer tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, vou me chamar de antifascista. Isso causa uma confusão, né, na mente alheia e você está, vamos dizer assim, tirando um recurso expressivo da outra parte para que ela não tenha nem como se expressar. Não, eu sou o anti isso. Você não pode utilizar essa palavra para dizer que o anti isso é o que deve ser feito porque é o correto. Porque o anti isso sou eu, e eu sou o que você está contra. Então, isso é uma maneira de controlar, né, o que as pessoas pensam através do controle do que as pessoas podem falar, né, de como elas podem se expressar. Então, eu acho esse ponto extremamente relevante. Não, e é bem isso. O Estado nunca teve interesse que esse termo fosse transmitisse a ideia que ele realmente transmite, né? Que é de não ter governo. O Estado não quer isso, né? Ele quer te controlar, ele vive de nos explorar. Então é importante para o Estado manter essa situação,
Quanto menos gente souber o que é anarquismo e achar que anarquismo é uma esculhambação total, bagunça, desordem, melhor, né? Quanto mais as pessoas acharem e pensarem isso, melhor para o Estado. Então, nunca houve interesse no meu caso, que eu estudei em escolas públicas, né, os professores de escolas públicas que querem um Estado macro, como você falou, os caras não estão interessados em diminuir o tamanho do Estado. Quanto maior for o Estado, melhor para eles, mas eles vão ter chances de ganhar salários e promoções, etc. Agora, se o Estado for mínimo, não vai sobrar dinheiro. Então, talvez não tenha professores, por exemplo. Então, o professor, o funcionário público em geral, tende a querer um Estado grande, né? Não quer Estado mínimo. Aliás, não quer nem falar de não ter Estado. Se não tiver Estado, ele não vai ter emprego, vai ter que fazer outra coisa. Então, são pessoas que lutam para ter um Estado grande sempre. Chegou mais gente aí? Chegou, peraí. O Bruno Marcondes entrou de duas telas aí, Bruno. Vai ganhar só uma presença, não adianta nada. Tá, continuamos aqui então. Como eu já falei, quem quisesse pronunciar, é só abrir o microfone e sair falando aí. Não tem problema de me interromper, porque a gente vai seguindo aqui. Capítulo 2, então, ambivalência e intolerância. Esse capítulo aborda a ambivalência das pessoas em relação à autoridade e à liberdade. Molyneux argumenta que, embora muitos valorizem a liberdade pessoal, eles simultaneamente apoiam sistemas que restringem essa liberdade, como o Estado. Ele explora as raízes dessa ambivalência e como ela se manifesta na sociedade. Então, é o que nós já estávamos falando, né? O Estado quer ter esse controle sobre a população e não tem o menor interesse que a população ache bonito a anarquia. Quanto mais eles puderem difamarem a anarquia, melhor para eles. Molyneux examina exemplos históricos de sociedades que operaram sem um governo centralizado, destacando como elas funcionaram e os desafios que enfrentaram. Ele argumenta que a anarquia não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade prática que já existiu em diversos contextos históricos. Então, ele argumenta isso, que na história a anarquia já ocorreu em alguns locais, pequenos que fossem, mas que isso não foi nenhum problema, que não gerou essa bagunça que as pessoas falam de forma o termo. Então, ele mostra que sim, é possível uma anarquia. Capítulo 4. Anarquia e ambivalência. Esse capítulo aprofunda a discussão sobre a ambivalência das pessoas em relação à anarquia. Molyneux explora as relações psicológicas e sociais pelas quais as pessoas podem temer a ausência de autoridade, mesmo quando reconhecem os benefícios da liberdade. Essa situação a gente viu bem na questão da pandemia. Vocês devem ainda estar com isso fresco na mente. Os governos propuseram coisas terríveis na época da pandemia e a população aceitou de forma tranquila, né? Se sujeitou a todas as ideias imbecis, enfim, que o Estado teve de nos reter em casa, de fechar os comércios, de fechar as empresas, enfim, de fechar escolas, mandar crianças para casa, enfim, esculhambaram toda a sociedade
para botar cabresto em todo mundo e a gente aceitou de boa, né? Então, as pessoas abriram mão da sua liberdade em troca de uma condução de um ente protetor que seria o Estado, vamos dizer assim, né? Em tese, um ente protetor. Daí a gente vê que essas questões psicológicas elas são muito fortes na sociedade. Né? O Estado diz, agora eu criei uma vacina nova que é importante, mas eu não testei ainda, vocês vão usando aí que a gente vai ver se funciona ou não. E a gente sai tomando. Entendeu? Não se questiona, não se exige que tenha as comprovações necessárias, enfim. Sendo que não havia nenhuma garantia, por exemplo, de que a vacina iria resolver o problema. E já é sabido em pandemias que, com o tempo, a pandemia tende a sucumbir por conta da própria imunização de rebanho, né, das pessoas, que vão criando imunidade e vão controlando esse vírus. Porque também não é intenção do vírus acabar com seus hospedeiros, senão ele não vai ter onde desistir. Né? Ele também precisa do hospedeiro. Então, o próprio vírus vai se ajustando para não ser tão letal ao hospedeiro. E isso, nada disso foi abordado na época, era só o que o Estado dizia, a ciência, e iam empurrando ela abaixo para todo mundo e as pessoas aceitando. Ó, temos mais gente já na reunião aí. Pessoal, vocês têm que me chamar no microfone porque eu tô com o meu rascunho aberto e eu nem tô olhando esse chat aqui. Mas vou ler aqui agora que eu vi o Hilarion Viana. A pandemia foi o maior experimento social a nível mundial. Conseguiram com êxito e vão explorar muito isso no futuro próximo. Também acredito nisso, exatamente. Foi um teste bem sucedido que eles fizeram de controle social. Vou só registrar as novas presenças aqui só um minuto. Então, mais uma vez, quem quiser falar, só abre o microfone e fala e me chama para pedir a palavra sem problemas, porque eu não estou olhando o chat, então não adianta me chamar no chat, que como eu abro o rascunho por cima da tela que eu não vejo. Capítulo 5. Política e o interesse próprio. O autor analisa como os sistemas políticos frequentemente servem aos interesses próprios de uma minoria às custas da maioria. Ele discute a natureza da exploração política e como a anarquia poderia mitigar esses problemas, promovendo interações voluntárias e mutuamente benéficas entre mutuamente benéficas para as pessoas e para quem estivesse interagindo, no caso. Por que ele fala isso? É exatamente o que a gente vê acontecer na nossa sociedade. Por exemplo, que determinadas empresas se aproximam do governo e viram lá as preferidas, as empresas que o governo destina recursos, facilita seus crescimentos com investimentos e tal, com financiamentos de BNDES, etc. E com isso a gente vê que aquelas empresas acabam criando um monopólio ilegítimo, né, por conta de ser respaldado pelo governo, e elas enriquecem explorando as pessoas. Ao passo que se a gente deixa o livre comércio acontecer, dentro dessa cultura da anarquia, né, onde não existisse o governo, as pessoas e as empresas iriam negociar livremente e construir essas interações voluntárias mutuamente benéficas, como ele fala, né, que seria bom para os dois lados, beneficiaria tanto as pessoas quanto aqueles que querem ganhar em cima. Por exemplo, alguém que quisesse construir uma estrada que é necessária, alguém que quisesse construir um aeroporto que é necessário, um porto, etc. E isso surgiria voluntariamente na sociedade, sem a necessidade de uma intervenção estatal, que é o que o Mises fala lá também nas 6 lições, lá na primeira parte que a gente estudou lá no início.
Então, a intervenção estatal sempre ela causa muito mais malefício do que benefício. É isso aí, pessoal. Todo mundo concordando? Boa noite aí, Sandro. Chegou mais alguém aí? Não, né? Estamos em 9. Deixa eu ver se eu anotei todo mundo. Tá faltando um aí. Quem é um que tá faltando? Acho que eu não. Ah, tá. É que tem dois Bruno Marcondes, acho que é isso. Não, o Bruno Marcondes já saiu. Não, estamos em 8 mesmo. Tá. Seguimos então, pessoal. Capítulo 6. Anarquia e líderes políticos. Molyneux critica a dependência de líderes políticos e questiona a legitimidade de sua autoridade. Ele argumenta que a liderança política muitas vezes perpetua a opressão e que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada através da autodeterminação e da cooperação voluntária. Então, aqui ele emenda com tudo que a gente já falou, questionando a autoridade dos políticos e defendendo esse livre comércio, essa autodeterminação voluntária entre as pessoas. A gente vê muito disso no mundo todo, né? Agora mesmo caiu um ditador lá na Síria, né? O Bashar al-Assad, aquele que foi corrido de lá, e outro assumiu, né? Infelizmente, sempre um outro governo assume. Mas o certo seria as pessoas se coordenarem, se administrarem. E à medida que isso ocorre, a sociedade tende a ser mais pacífica, mais organizada e empregar melhor os seus recursos a partir do momento que as pessoas não vão querer jogar dinheiro fora, as pessoas vão investir naquilo que realmente é necessário, naquilo que elas precisam e não em pagar luxos de políticos, pagar mordomias de cortes e etc., como a gente vê em tudo que é canto hoje em dia, né? Principalmente aqui no nosso país. O governante decide que vai trocar de avião para ele poder viajar melhor e a gente tem que pagar essa conta. Sendo que a maioria da população sequer consegue andar de avião, que dirá pensar em comprar um avião novo. Coisas dessa natureza, assim. Bem-vinda, Mel. Mel apareceu aí. Opa, VPL. VPL. Vou registrar tua presença, senão tu não sobe na hierarquia. E eu queria registrar que esse foi acho que foi o meu livro favorito da formação fraguista. Muito bom. Bom, Eu ouvi ele narrado pelo próprio Molino, que tem no YouTube, tem a narração dele do livro. É excelente. ah, que legal. Então, eu já pedi pro pessoal aí, quem quiser falar, só ir me interrompendo e falando. Eu vou seguindo aqui. Capítulo 7. A anarquia e a tragédia dos comuns. Este capítulo aborda a preocupação de que, sem uma autoridade central, os recursos compartilhados seriam explorados de maneira insustentável. Molyneux desafia essa noção, apresentando argumentos de que a propriedade privada e a gestão comunitária podem proteger eficazmente os recursos comuns. Isso aqui já é amplamente conhecido, né? A gente fala disso toda hora e o pessoal libertário, o Peter mesmo, em vários vídeos dele, ele cita essa questão que se tu quiser proteger alguma coisa, tu tem que privatizar. Seja uma floresta, seja uma praça, seja
uma praia, seja o que for, uma estrada, um aeroporto, um porto, o que tu quiser que fique protegido, que funcione, tu precisa ter um dono daquilo ali, exatamente pela questão de que quando tu tem um dono, ele vai proteger, ele vai cuidar, ele vai tornar aquilo ali lucrativo, vai tentar atender bem as pessoas que vão usar aquilo ali, diferente, por exemplo, do que a gente vê hoje. Nossas praias, por exemplo, as praias não são privatizadas, beleza, todo mundo pode usar a praia. Só que aí tu chega na praia, não tem infraestrutura. Aí ou tu carrega tudo que tu quiser para usar na praia, ou tu vai ter que ficar um pouquinho lá e ir embora porque não tem infraestrutura, se é uma praia deserta, por exemplo. E as praias que são frequentadas pelo pessoal, né, são superlotadas, aí fica aquele monte de lixo, no outro dia a prefeitura demora para recolher, e assim vai indo. Então, quando tu não tem um dono, não é de ninguém, ela é de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não é de ninguém, tu não tem de quem cobrar, vai ficando. E também tem o aspecto de visão de longo prazo, né? Que daí tu não vai querer exaurir todo o recurso de uma vez só, se tu é dono dele, né? Porque ele vai perder valor de revenda, ou tu não vai Mata a poder galinha dos ovos utilizar de ouro. mais. Exato. Então, uma pessoa que ela vai ter que fazer uma gestão daquele local, uma coisa racional, ela não vai poder ser irresponsável, que daí ela tá criando um problema para ela mesma, né? Ela tá destruindo o próprio patrimônio dela. Então, a tendência é ela ter uma boa gestão, melhor do que o Estado e melhor do que as pessoas que acham que não é de ninguém, né? Como a gente vê hoje. Sim, que a Amazônia é nossa, e a Amazônia é nossa de quem está lá explorando ela, na verdade. Sim. Vamos adiante aqui, então. Capítulo 8: Anarquia e democracia. O autor compara a anarquia com a democracia, questionando se a democracia realmente representa a vontade do povo. Ele argumenta que a democracia pode ser uma forma de tirania da maioria e que a anarquia oferece uma alternativa mais justa baseada em consensos voluntários. Então, isso aqui também é o que a gente vê, né? Agora mesmo teve eleição na Venezuela, o presidente que estava fez um golpe lá, fez uma eleição para inglês ver, disse que foi ele que ganhou, em conluio com a corte deles lá, eleitoral, e ficou por isso mesmo, cara. Está no poder até agora, não largou o osso. Então, onde está a democracia disso? Sim. E Ah, mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse democracia, não... só porque a maioria decidiu, não quer dizer que, primeiro, elas estão escolhendo bem. A gente sabe que a democracia normalmente é burra. Quer dizer, a maioria normalmente é burra. As pessoas realmente inteligentes são a minoria. Mas, de qualquer forma, mesmo que a maioria fosse inteligente, a maioria não tem direito de escolher sobre a vida dos outros, né? Que de onde veio o direito de a maioria decidir se tu pode ou não pode usar droga, pode ou não pode casar com uma pessoa do mesmo sexo, ou pode ou não pode mil coisas, né? Então, sim, absurdo do, completo. de onde vem essa autoridade, né? Isso que a gente tem que se perguntar, de onde a maioria pode determinar a vida da minoria. Tipo, é absurdo. É a mesma coisa que tá num grupo de pessoas, aí tem 5 pessoas, e aí 3 pessoas decidem que a gente vai bater nas outras duas. Aí tá, a gente votou aqui, somos a maioria, tá legalizado agora. Mais ou menos assim. Sim, questão de armamento, várias questões Sim. que são de Além interesse. além de quando tu fala, isso é um argumento bom que eu recomendo vocês usarem, inclusive com os normes, falar que preso vota. Porque isso ninguém acha. A não ser que a pessoa seja muito esquerdista, mas uma pessoa mais de direita ela vai achar absurdo. E é uma coisa que a gente não lembra o tempo todo, né?
que pessoas que foram retiradas da sociedade por supostamente serem perigosas de estarem em circulação, elas têm direito a escolher quem é que vai ser o presidente que vai governar a vida daquelas que estão livres. Então, tipo, isso é. As pessoas percebem assim, o nível de absurdo. E Já. o peso do voto do preso, de um assassino, de um estuprador, tem o mesmo peso de uma pessoa idônea, né? Exatamente. E, no meu ver, assim, como libertário, a gente deveria ser contra qualquer pessoa que vive do dinheiro estatal votar, né? Que seria um sistema de república, né? Que, tipo assim, quem vota é quem botou dinheiro. Essa seria a lógica, que eu gosto de fazer uma analogia que é bem autoexplicativa. Seria uma família com 3 crianças. Então, os pais vão perguntar para as crianças como nós vamos gastar o dinheiro do salário dos pais. Aí pergunta, vamos pagar as contas ou vamos viajar para Disney? Se tu tivesse uma democracia, todas as crianças iam votar para viajar na Disney, para Disney. E esse é o sistema. Sim, é o que nós temos hoje com os bolsas famílias e etc. Não, qualquer pessoa, na verdade, até funcionário público, na verdade, não deveria poder votar, porque ele é uma pessoa que está ganhando dinheiro do Estado. Sim, exato. Se a gente for raciocinar, ele não poderia estar decidindo por Ele é parte dinheiro. interessada no negócio. Exato, ele tem conflito de interesse, ele não está contribuindo, ele está só colhendo os frutos do trabalho dos outros. Então, como é que ele tem direito a decidir como é que os recursos vão ser gastos se ele é um dos recursos que vai o dinheiro, entendeu? Não, pela lógica, não faria sentido. E eu gosto de usar essa analogia da família com as crianças porque é basicamente isso. A Argentina tinha 50% de funcionário público. Como é que tu faz eleição assim? Que metade das pessoas tá mamando e a outra metade Está sustentando. Não tem perigo de dar certo, né? não, sem perigo. É impressionante. Eu só queria fazer uma ressalva no caso dos presos que votam, é só os presos não condenados, né? Os que já estão cumprindo pena mesmo não votam. Mas mesmo assim, Não sabia. é só quem está ainda com o processo transitando, né? Prisão preventiva? Tipo isso. Tu tá preso, mas tu ainda não tá de fato condenado, tu não tá cumprindo a tua pena. Tu tá aguardando o julgamento, etc. Tu ainda vota. Agora, depois que tu foi condenado, aí não vota mais. Mas mesmo assim, é uma galera, né, que vota. Mas como é que tu é preso se tu não foi condenado? Tu é preso preventivamente ou preso em flagrante, enfim. Mas tu ainda não tá condenado. Aí tu vota, tu tem direito ao voto. Aí Sim. depois que tá condenado, aí não vota mais. Mas de Uhum. qualquer forma, os parentes de preso votam, etc. Uma Votam coisa de acordo também com o em interesse relação da à família. petição. Oi? Você, Quem falou? você fez essa observação com relação às pessoas que estão presas, né? Em relação à família também tem pesquisas recentes mostrando que as crianças é que decidem o carro, onde mora, que bairro. Então, acho que é um pouquinho mais complicado. Decidem não, né? Mas os pais tomam decisão baseada no bem-estar dos filhos, né? Acho que é mais nesse sentido. Não é questão de bem-estar, não. Eles estão terceirizando as decisões mesmo. São as crianças que têm decidido. Sério? Sim, que Deus, carro compra, onde Meu Deus. mora. Essa casa ou aquela casa? A criança escolhe. E é a educação de hoje é essa. Não, tá complicado. O mundo não tem salvação. A tendência é ninguém mais pagar conta e todas as famílias para Disney. Então, Exato, meu Deus do céu. Eu achei que esse exemplo era bom, mas agora, né, sabendo que as pessoas são retardadas, não vai adiantar também. agora, em real, o problema é esse. Aí a pessoa vai responder: ai, mas não é para perguntar para os filhos como é que eu gasto dinheiro? Eu achei que era. Até então era assim que funcionava lá em casa.
Não duvido. Deus, meu Deus. Que tristeza. Eu lembrei de uma. Deixa eu só contar uma historinha se der tempo. Eu tava lá na Alemanha. E lá na Alemanha as crianças são muito educadas. Elas não. Tu nunca vê criança fazendo birra na Alemanha. Quando tu vê, ela não é alemã. Ela é sempre de filho estrangeiro. Aí eu tava saindo de uma lojinha de. Tipo uma padaria, assim. Aí chegou uma brasileira na frente. E aí ela tava com uma criancinha de, sei lá, uns 3 anos. Máximo 4. Devia ter uns 3. Aí ela, ai, aqui tem pão. Ah, daí ela olhou pra criança. Vamos entrar pra comprar um pão? Aí a criança olhou pra ela. Não! Aí ela, então tá, então eu compro amanhã. Eu vou depois. Eu fiquei olhando pra ela incrédula, assim, eu falei, que vergonha de ser brasileira. Eu fingi que eu era alemã, eu nem falei com ela, tá ligado? Mas deu vontade de mandar ela merda. Tipo, sério que a criança de 3 anos que vai decidir se tu vai comprar pão ou não, sabe? Vai se fuder, essa retardada. O que tu tá fazendo aqui, sabe? Volta pro Brasil, onde ninguém sabe educar os filhos. Ah, é verdade. Eu vou defender a criança. Certo, era uma criança carnívora, não queria que ela comprasse pão, deve ser isso. Aí tudo bem. A criança estava certa. Ai, mano. Não tem como. Tá tudo virado. Capítulo 9, então. Anarquia e violência. Molyneux discute a associação comum entre anarquia e violência, argumentando que a violência é mais prevalente em sistemas governamentais. Ele sugere que a anarquia baseada em intervenções voluntárias poderia reduzir a violência na sociedade. Então, ele argumenta que, na verdade, aquilo que a gente já sabe, né, que o Estado é o gerador de violência. Ele tem o monopólio da força e usa essa força contra a população indiscriminadamente. E não deixa a população usar a força, né? Essa é a melhor parte. Ele priva a população de se defender sozinha. Exato. Não pode ter arma, não pode isso, não pode aquilo. Não pode fazer justiça com as próprias mãos, que ele diz. Hoje mesmo eu estava vendo eu tenho o costume de vez em quando ouvir umas histórias assim, essas histórias criminais, assim. Tem uma galera no YouTube aí que narra essas histórias. E aí eu estava ouvindo uma hoje que era uma menina que ela até gaúcha, morava no litoral gaúcho e agora mora no Mato Grosso, cidade de Sorriso, acho que é. Uhum. E aí ela que estava em casa com o marido e a filha e o marido saiu para trabalhar. E aí ela percebeu que alguém voltou, assim, um vulto na janela, percebeu que alguém voltou para casa. E ela achou que era o marido, que tinha voltado para buscar alguma coisa, né? Já recém saiu. E aí ela seguiu dormindo com a filha, ela estava deitada com a criança, seguiu dormindo. Daqui a pouco ela acorda com um cara pelado dentro do quarto dela, com uma faca e tal, para estuprar ela. Ela consegue correr a filha do quarto e tal, e enfrentar o cara. E enrolou o cara, enfim, conseguiu fugir do cara e escapou, mas o mais inusitado da história é que o cara, inclusive, tinha uma tornozeleira eletrônica. Então, o cara é um apenado, né? Tá com uma tornozeleira eletrônica porque ele está condenado. Sim. E aí o Estado que monitora ele, a tornozeleira eletrônica, acha normal que ele esteja na casa dos vizinhos. Nesse horário da manhã, assim, bem cedo e tal. Então, para que serve, né? O Estado. O Estado não consegue te garantir tua segurança nem em caso do preso que está com tornozeleira, que tirar nos outros. Né? É um absurdo completo. Assim. Causou vários transtornos na vida da mulher, da filha, do marido, enfim, acabou com a família, por conta de um retardado presidiário estuprador. Não, retardado é o juiz que mandou soltar. Porque com certeza foi o filho da puta do juiz que fez isso. Deixa um cara solto. E ele estava preso justamente por abuso contra outras mulheres. Nossa, boa pessoa pra estar de verdade. É? Tá louco. Cara, se eu fosse essa mulher, eu ia atrás do juiz que soltou. E não vou falar o que eu faria, mas...
Só se tu for fazer alguma coisa com as próprias mãos. Se tu for esperar pela justiça, esquece, né? Porque não dá nada mesmo para eles. Capítulo 10. Anarquia e guerra. Este capítulo explora como os estados frequentemente iniciam guerras para expandir seu poder. Molinowski argumenta que, em uma sociedade anárquica, a ausência de um aparato estatal centralizado tornaria as guerras menos prováveis. Exatamente porque retiraria os incentivos para que isso acontecesse, né? O livre comércio é muito mais vantajoso do que uma guerra. Esse negócio de fazer guerra, de querer invadir, é bem coisa de maluco estatal querendo virar um Napoleão Bonaparte da vida e sair invadindo todo mundo para aumentar o seu poder. Na minha opinião, não sei se alguém quer complementar. Esse eu não ouvi, eu tava lendo a história do Killdozer. Não, eu estava dizendo que o Estado ele fomenta guerras, né? Ah, sim. E aí o Molinowski argumenta que se não existisse o Estado, que uma sociedade anárquica, a gente estaria livre dessas guerras, justamente Sim, com certeza. Ele porque não precisa teria um do incentivo. financiamento, né? Como é que tu paga a guerra? Com imposto. Exato. Como é que tu vai pagar a guerra numa sociedade privada? Não existe. Quem é que vai financiar a guerra? Sim, Vocês financiariam a guerra? Ninguém aqui ia financiar a guerra. Ia chegar um louco falando assim, eu vou invadir o terreno do vizinho e vocês querem me ajudar aqui a criar umas armas para eu invadir ele e vocês vêm aqui lutar comigo porque ele me chamou de feio. Vamos lá. Tipo, não adianta o Luiz chegar para nós lá, ô pessoal, vamos lá, vocês são meus fraguistas aí, meu exército, vamos lá invadir o povo de Satoshi lá do Vinícius. isso. Ninguém vai querer ir Eu com vou ele. falar, Não, deixa assim que a gente vai a está marcando um merda, não tem churrasco nada com a galera. não tem nada a ver com isso, vai te catar. Com certeza. Resolve a E tua é isso que a gente espera que vocês façam, viu? Só pra contar. Resolve essa tua bronca com ele lá, que a gente não vai Te ajudar. vira. Exatamente. Guerra é Capítulo muito caro. cara, Guerra é muito caro. Só os impostos financiam isso. Ninguém em sua consciência vai gastar seu dinheiro com isso voluntariamente. Exatamente. é o que a gente tem visto lá na Rússia agora, né? O Putin está acabando com a Rússia, gastando tudo que tinha e que não tem mais, enfim, para manter uma guerra idiota lá que não precisava ter acontecido. Sim, e a Europa inteira financiando também a Ucrânia. Uhum. Tá louco. Não, é que na real também tem a questão dos interesses dos bancos, né? Que os grandes bancos eles querem. Eles criam, eles incentivam esse tipo de guerra para depois emprestar dinheiro e ficar cobrando juros por causa da história. Que, na real, hoje em dia todos os governos são endividados desde a época da Segunda Guerra porque eles não conseguem pagar as dívidas. Bem isso. Dívida pública não se paga, se rola. Não é por acaso, é intencional. Exato. O Sandro falou que guerra é muito caro, só impostos financiam isso, ninguém, se a consciência, vai gastar esse dinheiro com isso voluntariamente. Bem isso. Ah, vamos avançando aqui, então, o nosso capítulo 11, a anarquia e a proteção. O autor aborda a questão de como a segurança e a proteção seriam garantidas em uma sociedade sem governo. Ele propõe que serviços de proteção poderiam ser fornecidos por agências privadas ou através de acordos comunitários voluntários. Isso aqui a gente já está acostumadíssimo, né? Por exemplo, quando a gente vai num shopping, não tem policiamento dentro do shopping e o shopping funciona. Tem seguranças lá privados que fazem a manutenção da ordem no local e tudo funciona de acordo, sem problema nenhum.
aqueles bairros que tem também lá, os guardinhas de rua que caminham pelo bairro, lá, que monitoram as residências e tal. Os condomínios Condomínio, privados, né? uma série de locais que já funcionam assim, e tá mais do que provado que funcionaria sem nenhum problema. Pode falar, Fabrício. Eu acho muito interessante que, na maioria das vezes, se você conseguir engajar algumas pessoas numa conversa sobre alternativas de governança, elas ficam num nível muito raso da discussão de que, ah, não, é melhor socialismo, é melhor comunismo, é melhor fascismo, é melhor não sei o quê, ao invés de entrar na esfera privada e tratar da alta gama de soluções privadas para vários problemas diferentes, como segurança, educação, questão jurídica, né? Eu acho que seria muito mais proveitoso esse tipo de conversa se tratar dentro desse escopo, né, dessas soluções, porque elas que de fato seriam trariam algum resultado, né, ao invés de sistemas que, em sua grande maioria, são falhos em um nível bem acima do prático, né? Não se chegaria em sistemas de solução de problemas dentro de um sistema socialista, né? Isso não existe, ou então dentro de algum outro sistema comunista, o que quer que seja, né? Porque todos eles são artimanhas e estratégias linguísticas e argumentativas para poder baratear o processo de implementação de um sistema de monopólio da força, né? Então, acho que é muito mais legal quando a gente fala, poxa, olha, eu vi esse modelo aqui de solução de problema jurídico, e aí outra pessoa fala outro, e aí você vai conversando dentro desse escopo, sabe? Acho que é muito bacana. Sim. A maior dificuldade do pessoal entender é a parte jurídica mesmo. Isso aí que eu vejo muita dúvida em vídeo, coisa nos comentários, assim, os libertários. Ou normalmente são liberais, né? Que eu acho que tu só consegue virar libertário quando tu entende que existe alternativa na justiça também. Mas realmente essas discussões superficiais que tu falou é que na verdade os outros sistemas são todos coercitivos, né? São todos sistemas Sim, antiéticos. sim. Então essa é a grande diferença do anarcocapitalismo para qualquer outro sistema Exato, exato. político. É que ele não é político, no caso, porque todos os outros são, né? E o político Uhum. ele é baseado na Na agressão. coerção, sim. Mas tu tá Quer certo. falar? Ah, tá aqui. Alguém mais? Eu quero só Pode falar. complementar aqui. Eu quero só complementar que é uma coisa que eu vejo muito essa dificuldade das pessoas entenderem, aceitarem o anarcocapitalismo, né, o libertarianismo, quando elas não veem como que funcionaria numa sociedade livre o que elas acham primordial, como o sistema de justiça, principalmente a segurança, tipo o exército, sabe? Então, aí elas não conseguem entender que, cara, qualquer outro meio vai funcionar melhor do que um Estado. Né? Não tem que ter um governo com um exército te prometendo segurança, porque ele não vai te dar segurança, ele só vai te dar, ele vai querer te controlar. Ele vai usar esse exército para acabar contigo. Entendeu? Então, tira da tua cabeça, primeiramente, que aquele exército está ali para te proteger. Ele não está ali para te proteger, está ali para te controlar. De vez em quando, invadiu ali, eles vão lá e atacam ali. No nosso exército, então, a gente está ferrado, que parece que tem munição para 2 horas de guerra, a gente melhor entregar. mas assim, é só explicar para a pessoa que qualquer outra alternativa é melhor. Então, dá certo, sim, uma sociedade livre. Tem muita gente que não quer entender, né? Então, aí depende. Principalmente liberal. Por isso que é muito difícil conversar com liberal. Ô, Jesus. Não, até que liberal tem chance, o problema é tipo os comunistas. Tipo, eu tô lá discutindo com os comunistas nos comentários do meu vídeo. Eu tenho 2 amigos que eles são liberais e são muito pragmáticos, então eles querem conversar com tudo, sabe? Não, tem que conversar com um comunista, com um socialista. Não conversa, tu não vai convencer. Não, quando eu vejo Nem que pro é fraguismo, pega tokens e bora morar na Vila Soberana. Esquece esse cara. Exato. Não vale a pena a conversa disso.
É um grau de... É desonestidade intelectual, basicamente. Tipo, eles ficam atacando umas coisas... Tipo, ai, onde é que tem um lugar que não paga imposto? Tipo, tá, isso é um argumento agora. Só porque não tem, então quer dizer que não é bom. E vamos ignorar todas as outras sociedades que já tiveram e que não É. pagavam e teve É. sucesso, né? Aí eu falei, a República de Cospaia durou quase 400 anos. Aí ele, vou ver. Ai, que ridículo, ela é tão Ou seja, boa que não ela vai. acabou. Ele falou. Tu acabou com o argumento da pessoa, né? Eu vou ver. Não, tu não vai. Não, Já acabou com o argumento. ele escreveu, vou ver. Aí ele viu dele. Ai, que ridículo, é tão boa essa sociedade que ela acabou. Eu falei, sim, ela foi Claro, destruída o exército por foi outros lá e usou de estados. violência. Eu falei, ela foi destruída por outros estados porque ela ficou muito rica. Né? Então você está dizendo que qualquer pessoa que é assaltada na rua também é um fracassado, porque sofreu Olha uma só. violência? Esse é o argumento que eu perguntei pra ele. Ele não deve responder mais depois dessa. Vai desistir. A anarquia e a moralidade. Murinux discute a relação entre anarquia e moralidade, argumentando que a verdadeira moralidade só pode emergir de escolhas voluntárias. Ele sugere que a coerção estatal corrompe a moralidade individual. Então, o Estado subjuga as pessoas, né, de forma a corromper essa moralidade individual. A moral verdadeira ela só pode existir quando há o livre comércio entre as pessoas, né? As escolhas voluntárias das pessoas, a liberdade. É que o Estado ele incentiva as pessoas a acreditarem que a lei estatal é a moralidade e não ela analisar o que realmente é moral ou não, né? Ela tira essa autonomia das pessoas entenderem o que é certo e errado, né? Por isso que a gente tá num mundo assim. É. Eu tava vendo um vídeo que era lá na Califórnia, os caras estavam deixando as pessoas roubar, né? Até $500, acho que era, não era considerado crime. Aí Sim. mudou a lei agora. Aí tinha umas mulheres lá roubando as coisas. Aí na terceira loja que elas estavam, elas iam na loja, pegavam as coisas na maior calma do universo, ia embora, ia pra outra loja, pegava as coisas e ia embora. Aí veio a polícia, pegou elas e prendeu. Aí dá pra ouvir na câmera que tem dentro do carro lá, ela falando, o quê? É um crime? Roubar é um crime agora? Pra outra. E a outra, mudaram as leis, mulher. Tipo assim, cara, como assim? Tu não sabia que roubar é um crime? Tipo, é que é esse distanciamento de tipo, o que é legalizado ou não e o que é certo e errado. A maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, que isso é no livro A Lei, né, que fica bem explícito, que uma coisa não necessariamente é a outra. Mas tu percebe isso com as pessoas, por mais inteligentes que sejam, se vocês conversarem, vocês vão perceber que essa confusão é muito forte, do tipo, legal é correto e legal é errado. E elas não percebem que, em muitos casos, não é verdade essa afirmação, sabe? Absurdo completo. E aí o Estado que deveria preservar por essas coisas faz uma lei dessas que descriminaliza e o lojista que se vire para bancar os ladrão lá. Ainda bem que reverteram ela agora. Mas o absurdo é ela ter surgido, né? E as pessoas acham que é normal ainda. O estado de socialista, né? Vai esperar o quê? Exato. Eu lembro uma vez, era na época do governo Olívio, no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás. E também eu tinha um secretário de segurança que era um ex-juiz federal e tal. E ele achava normal que as pessoas falou na imprensa, né? Eu acho normal que se alguém tiver um filho doente que ele assalte uma farmácia para roubar a medicação, porque afinal de contas o filho dele está doente.
Eu digo, opa, como assim, né? Maravilha. Como assim? Moral é ótimo. Meu filho está doente, eu resolvo o problema assaltando uma loja de remédios. Sim. Não, tá tenso. A humanidade Precisamos realmente do chegou. encapistão. Não tem como. A anarquia e a educação. Este capítulo explora como a educação seria estruturada em uma sociedade anárquica. Molyneux defende a educação autodirigida e baseada no interesse individual, livre de currículos impostos pelo Estado. Mais do que necessário, né? Cada região tem a sua realidade, a sua necessidade. Não tem por que ter um currículo uniforme de ponta a ponta num país continental, por exemplo, que nem o Brasil. Todo mundo aprender a mesma coisa, sendo que existem diferenças regionais gigantescas, realidades diferentes, etc. Além da doutrinação, né? Que É a a principal. escola. No meu ver, a escola ela tem uma função clara e que é bem executada toda vez, em qualquer escola do Brasil, que é ensinar o respeito à autoridade. Que é repetir o que o professor disse, ensinar que tu tem que ter o horáriozinho, tem que perguntar se tu pode comer, se tu pode ir no banheiro, se tu... Essa é a função da escola, te subjugar. E colocar esses conceitos, eu estava dizendo aqui, quando eu abri a leitura hoje, eu estava dizendo que quando eu aprendi sobre anarquia na escola, eu aprendi assim, tipo, en passant, né? A anarquia é um tipo de governo que não tem governo, é uma esculhambação, cada um faz o Sim, que quer, imagina como é que seria, não tem tal, blá, blá, blá. sim. Esculachou com a anarquia, assim, sem explicar mais detalhes, né? Um professor de história da Uhum. época. Então, quer dizer, eu já fui de cara doutrinado a pensar que anarquia não, né? Anarquia é o pior tipo de governo que existe, não pode ser, Sim, tem que ser o papai Estado que tem que ser que nos protege. sim. Não, Então, com essa é certeza. uma função que a escola já te coloca lá, né? Pelo professor e tal. É. A E, palavra anarquia é uma das palavras mais distorcidas que tem. exato. Então, esses dias até estava a discussão ali no grupo sobre a questão do anarcocapitalismo, né? Pessoas colocando alguns contra ali o termo e tal. Uhum. O problema não é o termo, o problema é a pecha que o termo pegou, né? As pessoas colocaram. Mas vai pegar qualquer outro termo, né? Essa que é a questão. Eles estão querendo dizer que a bandeira de Gades tem a bandeira nazista, ou racista, ou Supremacia. fascista, né? Taxista, sei lá. Então eles vão inventar sempre alguma. Tipo, enquanto a gente ficar fugindo das A palavras questão, e baixando a a questão da cabeça, eles bandeira vão é continuar porque perseguindo. Ai. a questão da bandeira é porque em algumas manifestações as pessoas estavam levando a bandeira, né, e estavam acusando que era de movimento sufragista, né, do movimento branco lá, né, da supremacia Supremacia. branca e tal. Aí como se essa bandeira significasse isso, né? Só que, claro, para um povo que segue a escola, né, vai acreditar, com certeza, né? Que, como eu falei aqui no chat, né, a escola ela quer nos transformar em macaquinho adestrado. A gente só pode acreditar naquilo ali, a anarquia é desordem, é bagunça. Não, não é. Mas isso aí a gente vai despertando depois, né, com nossos estudos privados. É. Vamos aqui para o Por nosso. isso, recomendo a todos que estão presentes e todos freguistas que nunca usem a palavra anarquia no sinônimo de bagunça, viu? Se Tá? policiem e não manter a pecha da palavra que é errada. Então, às vezes acontece, né? A gente tem o costume de. Porque você vai procurar no dicionário é o que está escrito, que é bagunça, desordem, caos, né? Então a gente tem que se policiar para não perpetuar essa confusão aí. Exato. Não Reforçar o sejamos positivo macacos da palavra. adestrados.
Vamos para o nosso último capítulo, então, capítulo 14, a anarquia e as reformas. O autor questiona a eficácia das reformas dentro do sistema estatal e argumenta que mudanças significativas só podem ocorrer através da adoção de princípios anárquicos. Ele sugere que a verdadeira transformação social vem de ações voluntárias e não de políticas governamentais. Eu concordo com ele plenamente. O livre comércio, as livres trocas, as interações voluntárias entre as pessoas, os contratos, enfim, que vai fazer com que a gente chegue num capistão, vai nos levar para isso. O Estado só vai nos levar sempre para essa desgraça e ruína, que é o que eles promovem. É o que ele foi feito para, né? Não é um problema, é um projeto. Né? Foi friamente calculado para fazer isso e faz muito bem. Então tá, pessoal, esgotamos a nossa leitura do dia. E Quem é que leu o livro aí? Quem é que já leu esse livro? Eu acho que só eu e tu, o resto é todo mundo do nível 1 aí, né? Tem alguém do nível 2? Esse livro é do nível 3 já, na verdade. Acho que é. Cara, é muito bom. Não, mas alguém poderia ter lido já, né? Mesmo que não fosse. Sim. É exatamente isso que eu ia falar. Eu queria concitar as pessoas aí a estudarem para subir nos níveis, né? Se a gente der uma concentrada, vai rapidinho ali. Eu e o Luiz, a gente fez em 3 meses toda a formação. Do nível 1 ao nível diretoria. Eu acho que eu levei um pouco mais, mas também foi questão de 6 meses, sei lá. Se dedicar, e o legal é que a maioria tem audiolivro, né? Exato, o audiolivro facilita muito. E também a questão de quando tu dá aquela focada, assim, tu consegue progredir rapidamente, porque na verdade é 4 provas ali, tá pronto. No nível mais alto ali, depois é só ter os tokens para e o tempo é muito barato também, por enquanto ainda está muito barato. Tendência é com as obras aí que está surgindo que ele vai subindo, mas hoje ele é muito barato. Alguém tem alguma pergunta sobre a formação? Vocês já sabem como é que funciona direitinho? Bom, hoje mais cedo eu terminei de preencher meu formulário, né? Então eu ainda não recebi meu direcionamento sobre quais obras exatamente abordar primeiro, uma ordem e tal. Eu tenho ciência de que existe uma hierarquia, né? Que existem os níveis, mas eu não sei isso de uma maneira mais aprofundada, né? Eu sei que os membros da diretoria que têm naturalmente mais poder e voz e assim por diante, mas não tive uma explicação formal ainda. Sim. Provavelmente o Luiz vai entrar em contato contigo, vou te passar o contato do Alex, que é o diretor do educacional. E aí tu vai ser apontado um professor, o Adenir, que é um dos professores do educacional. Daí normalmente são 4 livros por nível, né? Então, os primeiros livros é A Lei, do Frederic Bastiat, As 6 Lições do Mises, A Anatomia do Estado do Rothbard e da Profissão de Segurança de Molinari. Provavelmente tu já deve ter lido algum deles, ou vários. Sim, já li. Então, daí eu reli, né? Mas se não quiser reler também, se faz pouco tempo que tu leu, também já dá para fazer a prova. Daí a prova são perguntas assim sobre o livro, nada assim específico. A ideia não é ser um pega-ratão, tipo, ver se tu decorou o nome de alguém, entendeu? A gente quer saber se tu entendeu o conceito. Se a lógica e o que o autor A prova, quis passar. desculpa te interromper, a prova ela pode ser oral ou ela necessariamente é tipo um forms da vida? Não, é tudo oral. É uma conversa. Entendi. Com o teu Que legal. tutor. Eu acho melhor. Tu não defendendo o Marx já tem grande chance de passar. Entendi. Exato. A ideia é ver se tu compreendeu o que o autor queria passar. Daí depois cada
novo nível tem livros diferentes. Esse que a gente estava conversando hoje é do terceiro nível. A gente tá Quantos níveis tem no total? 5, mas agora vai ter 6. E a gente tá Legal. reformulando os nomes deles também. Então, a diretoria vão ser os guardiões. A gente tá mudando um pouco, tirando um pouco a tornar mais a ver com religião, assim, mais Aham. místico, sei lá, um termo. menos empresarial, assim, que não tem muito a ver com o que a gente tá fazendo. Ficou muito Uhum. empresarial. E tem muita coisa sendo reformulada, inclusive os livros, alguns mudaram, né? Então, o que eu fiz mudar, né? Eu já tinha lido, reli, mas eu não gostei dele, era o do Hayek. Qual? Caminho da Servidão. Ah, esse eu tenho, eu gosto muito desse livro. Eu não gosto muito. Mas eu acho que a gente tirou, né? Eu acho que a gente trocou ele. Acho que sim, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tava no terceiro nível, no quarto. O terceiro. Ah, que triste. Eu gosto desse livro. Não, é um bom livro, ele ainda tá nos livros recomendados, né? Só que ele é um livro meio... Ele é grande, ele é meio maçante. Na real, eu nem sei se trocaram, eu pedi pra trocar. Eu sei que alguns mudaram depois que eu fiz também. Que a gente fez também com o intuito de avaliar se tava bom, né? O que aprendia e tal. E, inclusive, o pessoal que tá na diretoria atual, né? Que são seus guardiões. Na época É o que a discurso gente do Servidão, tá formou, lá era nas leituras recomendadas só. o Democracia... Não é Democracia, Deus que falhou. É isso que tu falou? Caminho da Servidão. Esse. Democracia, Deus que falhou ainda tá, né? Isso é muito bom. Sim, Deus que falhou. Sim, é muito bom também. É muito bom. Mas então, se tu já leu vários livros, talvez tu vai ler um ou outro só para complementar e aí conversa. E aí, a partir do segundo nível, tu tem que ter participação. Então, por exemplo, essa reunião tu já soma ponto. Inclusive, já quando o Luiz vier falar contigo, tu já manda para ele que tu participou dessa reunião. Então, tu já tem um ponto. Por mais que tu não precise no primeiro nível, tu já vai acumulando aí para Entendi, legal, legal. passar do segundo para o terceiro, né? Então, coisas que promovam o libertarianismo, reuniões, participação, eventos, qualquer coisa que tu fizer, tu pode falar, organizei um evento aqui na minha cidade, chamei o pessoal, bitcoinizei uma pessoa, ou, sabe, qualquer coisa que tu acha que avançam os princípios do fraguismo, tu ganha ponto e daí isso vai te ajudar a ir subindo. Então, ele não tem nenhuma politicagem, né, para tu subir. E quanto mais alto o nível, mais benefícios tu vai ganhando de participar do projeto, né? Então, e Com a quantos gente também... pontos que eu troco por uma Ferrari? Ou não tem isso? Ainda não. Realmente vai ter. Mas... Eu estava olhando aqui o Caminho da Servidão, ele foi substituído pelo do Fernando Urich, o Bitcoin O é mais Bitcoin. então. Isso, não Ah, tinha esse nada livro de dele também é Bitcoin. muito bom. Eu gosto Não muito tinha do Fernando nada... Urich também. Não tinha nada de Bitcoin daí, exatamente. Tem que ter alguma coisa. Mas é isso, não tem nenhum pré-requisito que não seja conhecimento e participação. Então não tem politicagem para subir, né? Tu não tem que ser simpático com a gente para subir. A gente não tem como limitar que tu suba. Então, basicamente, qualquer pessoa que demonstrar interesse e se dedicar vai conseguir chegar na diretoria, os guardiões. E aí, e cada nível tu tem algumas coisas diferentes, né? Então, só que a gente mantém tudo. Tu só sabe o que o próximo nível vai ter. Então, por exemplo, tu tá no nível membro, tu sabe que o nível assessor, tu vai poder entrar no grupo de WhatsApp e vai estar aberto o chat. Entendeu? Então, tu sabe que tu vai começar a poder interagir com as pessoas. Aí, de assessor para líder, vai ser outros nomes que eu não lembro agora. Tu tem aí os nomes, Denir? Vou catar aqui, peraí. Eu também não decorei ainda.
que é escudeiro, não lembro os outros. Mas aí do segundo pro terceiro, tu vai saber quando tu tiver no segundo, o que tu vai ser melhor no terceiro. E daí do terceiro pro quarto, do quarto pro quinto. E agora vai ter o sexto nível, que é o VPL. O membro vira aprendiz, o assessor vira Uhum. escudeiro, o líder vira cavaleiros, o executivo vira conselheiro e diretor vira guardião, que é VPL, né? O novo Não, aí tem o VPL acima acima do do guardião. guardião. Uhum. Ah, A gente adicionou um nível. então é isso. Que É VPL, guardião, conselheiro, cavaleiros, escudeiro e aprendiz, o nível mais baixo. Isso. E daí até no site vai ter, volta da tua foto, vai ter um selinho dizendo qual é o nível que tu tá. Então, no site a ideia é a gente ter produtos e serviços que tu vende usando Bitcoin, né? E aí as interações, tu vai saber se primeiro não é obrigatório a pessoa estar no fraguismo para oferecer produtos lá, né? Então tem gente que é só Bitcoiner que tá lá. Então, sei lá, tu tá na dúvida se vai comprar de A ou B, tu vê, o cara aqui é nível escudeiro do fraguismo e o outro nem é fraguista, vou comprar do escudeiro do fraguismo, entendeu? E a ideia é, tipo, daqui muito tempo a gente, né? Porque tu sabe que a pessoa tem valores mais parecidos com o teu. Quanto mais ela vai subindo, mais ela se provou na comunidade, mas tu sabe que ela respeita a propriedade privada. Então, normalmente seriam pessoas mais confiáveis, né? A ideia do fraguismo é justamente essa, fomentar esse livre comércio entre os membros, né? É, Para que todos estimular, possam crescer juntos, já que o livre comércio é que traz a riqueza. exato, trocas voluntárias, todo mundo sai ganhando, né? Dos dois lados. É isso aí, E então. é isso. Acho que já esgotamos. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal que tá por aí? E também o negócio que o fraguismo é uma DAO, né? Então, as decisões são tomadas de forma descentralizada, proporcional aos tokens. Então, que é o que eu estava falando lá no início da democracia, né? Que as crianças votam. Sim, No fraguismo é só os adultos que votam. os adultos. E é proporcional ao quanto que ganha também, né? Só que no fraguismo, no caso, é quantos tokens tem. Vale quanto Então, pesa. quanto mais tu botou, se esforçou, mais teu voto pesa. Então, É o negócio do skin the game. skin the game, né? Se a pessoa não comprou nada do projeto, não tem que ter voz, né? É. Não tá arriscando o seu. Justo. E é isso. Então tá, galera. Valeu. Boa reunião. Foi Valeu. gravada, né, Adenir? Tá gravada, vou encerrar agora a gravação. Beleza. PPL a todos aí. VPL, Vida, Propriedade e Liberdade. Parabéns aí ao Norton, que disse que já vai marcar a prova para o nível 3, que já leu os textos. Aê, grande Norton. E VPL para todos aí, então. Até a próxima. VPL. VPL, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.